Glória a Deus, graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma quarta-feira neste programa maravilhoso, Vidas para Cristo, um programa dirigido e apresentado pela pastora Cristiane e pastor Patrick. E hoje, excepcionalmente, nós estamos aqui com esta oportunidade de levarmos a palavra de Deus até o seu coração, até a sua casa e a sua família. Deus abençoe você que já abriu a sua porta para entrarmos aí e louvarmos a Deus juntamente com você. Estamos aqui juntamente com o jovem Vitor e o pastor Orlando. O pastor Orlando vai cumprimentar o povo e aí daqui a pouquinho nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que eu saúdo com a paz do Senhor, que Deus te abençoe nesta noite. Deus tem uma palavra poderosa para você. Se você está esperando o milagre de Deus, acredite, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Glória a Deus, amém? O Vitor, cumprimentar o povo. Cumprimento todos, amém? É isso mesmo. Glória a Deus, só isso mesmo, pessoal. Quem está falando aqui é o pastor Augusto Serra. Sirvo a Deus como pastor na igreja Unção Contínua do Jardim Paraíso, na cidade de Jacareí, pastor Orlando e o jovem Vitor. E tenho certeza que nessa noite Deus tem uma palavra para a tua vida, uma palavra para a tua família. Hoje nós vamos estar tratando com as escrituras a respeito da vida do Davi, as vitórias de Davi, o que levou o Davi a vencer o gigante. Algumas vezes nós lemos o texto e não paramos para meditar em alguns versículos específicos, e hoje nós vamos fazer isso analisando os textos da palavra de Deus. Mas antes, quero orar com você, pedir a Deus que derrame sobre a sua vida a bênção, a bondade dEle, a graça dEle. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está nos acompanhando pelo Facebook, no Facebook você pode também deixar o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando por você e pedindo a Deus uma bênção especial para a sua vida. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, mais uma noite, Senhor, nós estamos aqui na sua presença para louvar, glorificar, engrandecer e exaltar o teu santo nome, Pai. Quero neste momento, meu Deus, te agradecer pela vida do pastor Orlando, pela vida do jovem Vitor, pela vida, meu Deus, do nosso irmão Herbert também, que está aqui juntamente conosco nesta noite, Pai. Venha trazer a bênção do Senhor sobre cada vida que está juntamente conosco, compartilhando este vídeo, assistindo. Que o Senhor assim, ó Deus, derrame da sua bênção, da sua bondade, e que o Senhor venha falar com o seu povo, venha manifestar na vida da igreja, venha realizar assim, ó Deus, o milagre, e derrame assim, ó Pai, de uma grande vitória. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Quero deixar aqui o endereço da nossa congregação ali no Jardim Paraíso, na cidade de Jacareí. Nós estamos localizados na rua João de Brito, altura do número 420, no Jardim Paraíso, antiga rua 19, igreja Unção Contínua. Temos culto terças e quintas e sábados às 19h30, e domingo temos 2 horários, 9 da manhã e às 19h. Todos os domingos nós estamos ali pregando a palavra de Deus, anunciando e proclamando a volta de Jesus Cristo e a salvação através da graça de Cristo. E você é o nosso convidado da cidade de Jacareí, cidade de São José dos Campos, de toda a região, para estar ali conosco ouvindo a palavra de Deus. Rua João de Brito, altura do número 420, no Jardim Paraíso, cidade de Jacareí, igreja Unção Contínua. Tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você. E também temos ali todas as sextas-feiras, às 15 horas, a tarde da bênção, onde o Senhor tem operado através da vida da missionária Fátima. E eu tenho crido, meu irmão, minha irmã, que nessa noite Deus também abençoará a sua vida, sua casa e sua família. O pastor Orlando vai deixar uma palavra para nós nesse momento, e aí logo após nós iremos ler as escrituras.
Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra que eu tenho em Marcos, no capítulo 9, e do versículo 23, que diz assim a palavra de Deus: ao que lhe respondeu Jesus: se tu pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Nós estamos aqui para trazer uma palavra para a sua vida, a palavra de Deus, que tem todo o poder de transformar, que tem o poder de libertar. Esta palavra é uma palavra poderosa. Se tu pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Então creia, meu irmão, minha irmã, que você venha crer nesta noite, que Deus já está fazendo um milagre. Não olhe para as lutas dizendo que está difícil, mas olhe em Jesus Cristo, que está te dando a vitória, porque Ele abre todas as portas que estão fechadas. Ele abre, Ele te dá saúde se você crer. Amém? Eu louvo a Deus pela tua vida. Glória a Deus. E realmente, irmãos, tudo é possível para aquele que crê. Se você crê nas Escrituras, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, pode ter certeza que não há problema difícil, que não haja solução. A Bíblia diz para nós em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, que a tribulação produz perseverança. É a tribulação que vai fazer você crescer em fé, é a tribulação que vai fazer você crescer em experiência e intimidade com Deus. É na tribulação. Muitas vezes nós queremos vitória, mas nós não queremos enfrentar lutas. Queremos bênção de Deus, mas não queremos enfrentar as tribulações. Mas é as tribulações da vida, é as lutas da vida. Vamos ver daqui a pouco, aqui juntamente com o rei Davi, que são as experiências da vida que nos dá graça e força para vencermos batalhas ainda maiores. Pode ter certeza que o Senhor Deus hoje Ele trouxe você até essa programação, e eu quero pedir a você agora, compartilhe com alguém, mande aí o link deste programa para o seu grupo aí de WhatsApp, para os irmãos aí da sua congregação. Compartilhe conosco este programa, compartilhe aí na sua rede social que você tem, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possível para ouvirem a palavra de Deus, para ouvirem a mensagem do Evangelho, para que a mensagem de Cristo alcance os lares, alcance as famílias, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Nós temos experimentado milagres extraordinários quando nós entregamos tudo nas mãos de Jesus. A palavra de Deus, ela diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, dessa maneira: não ande ansiosos por coisa alguma, antes tudo deve ser levado diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, diz o versículo 7, a paz de Deus que excede o entendimento guardará o seu coração e a sua alma em Cristo Jesus. Então não ande preocupado. Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por que se preocupar com o dia de amanhã? O que comeremos, o que beberemos e o que vestiremos? São os pagãos que se preocupam com essas coisas. Aí no versículo 33 ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As demandas da vida, o Senhor, Ele quer que busquemos a justiça e o reino dEle em primeiro lugar, e todas estas outras coisas, o Senhor, Ele vai acrescentar, Ele vai cuidando dia a dia. Lembra da oração que você faz, a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então as necessidades da vida, o Senhor, Ele vai suprindo dia a dia. É por isso que oramos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Lembra lá no deserto? Pastor Orlando lembra, sendo no deserto, Deus mandava o maná todos os dias, e quem pegasse demais e guardasse para o dia seguinte, apodrecia.
porque Deus cuida das nossas necessidades todo dia, não é assim, pastor Orlando? Graças a Deus que Ele nos guarda, Ele nos abençoa. Às vezes nós achamos que Ele está tão longe de nós, mas Ele está bem, muito mais perto que nós podemos imaginar. Às vezes nós olhamos e falamos, como está difícil. Ele fala, não, filho meu, eu estou do teu lado, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer, você está nas minhas mãos. Então é isso que nós temos que fazer, acreditar. Às vezes nós queremos demais, às vezes nós pedimos e não vemos que Deus está olhando para nós. Mas Deus, Ele está do nosso lado, Ele dá o suficiente para nós, para a graça de Deus, né, pastor? É verdade, é interessante nessa situação do maná, porque a Bíblia deixa claro para nós o seguinte, que quem pegava muito não sobrava, e quem pegava pouco também não faltava, porque Deus, Ele supre exatamente as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá em glória todas as nossas necessidades. Ele supre todas as necessidades do povo de Deus. Enquanto você crê no poder da palavra de Deus e não duvida do poder de Deus, pode ter certeza, Deus, Ele chega no momento exato. Deus, Ele chega na hora certa. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo, irmãos, há mais ou menos uns 8 a 10 anos atrás. Eu fiz uma cirurgia de deslocamento de retina, e eu não tenho convênio médico, e nós pagamos particular, e a quantia muito alta. Na verdade, se fosse parcelado, seria R$10.300, e eu não tinha esse dinheiro todo. Aí eu perguntei para a médica como a gente podia parcelar. Ela disse que parcelaria em 3 vezes. Como que a gente parcela em 3 vezes, irmãos? R$10.300 dá quase 3.400, mais ou menos, sei lá. É uma quantia muito alta. Eu não tinha esse dinheiro. Então, como eu não tinha para parcelar, eu perguntei para ela como a gente podia fazer à vista, porque pagar 3.000 por mês, né? Ela falou, à vista dá para a gente fazer por 9.600. Aí, graças a Deus, nós conseguimos levantar o dinheiro e eu paguei R$9.600. Aí, passado mais ou menos uns 3 meses que eu fiz a cirurgia, um amigo meu me ligou e disse, seu pastor, eu precisava conversar com o senhor. Digo, então vamos conversar, irmão. Ele falou, não, agora eu estou de viagem. Eu voltando de viagem, eu ligo para o senhor. E aí ele me ligou, mais ou menos uns 30, 40 dias depois. Falou, então pastor, podemos ter aquela conversa? Eu disse, vamos conversar então, irmão. E ele falou, onde o senhor quer conversar? Eu falei, não sei qual é a sua necessidade, vamos para a igreja orar. E nós fomos para a igreja, irmão. Chegando lá, ele disse assim, o senhor lembra um dia que o senhor orou por mim? Eu disse, eu lembro, irmão, sim, porque eu lembrava que eu tinha orado por ele, eu lembrava. E ele disse, mas o senhor lembra o que o senhor falou? Eu falei, não lembro, irmão, o que eu falei, eu não lembro, rapaz. Ele falou, o senhor disse assim, Deus, todo o dinheiro dele que estiver preso, que seja liberado. Pastor, 7 dias depois, Deus liberou todo o meu dinheiro. Tudo que estava preso, tudo saiu. E eu vim trazer uma oferta de gratidão para o Senhor. Daí eu costumo brincar quando alguém diz uma oferta para o Senhor. Eu pergunto, uma oferta para o Senhor para mim? Ou para o Senhor? Senhor? Não, para o Senhor mesmo, para a sua família. E ele me deu um envelope e foi embora, irmãos. Lembra que a cirurgia ficava em R$10.300 à vista? Eu tinha emprestado um pouco desse dinheiro para fazer a cirurgia. Quando esse irmão me deu o dinheiro, irmãos, esse homem me deu R$10.400, irmãos, exatamente o quanto era a cirurgia se fosse pagar a prestação. Então Deus, ele cuida das nossas necessidades. Eu paguei o que eu tinha emprestado e Deus abençoou poderosamente, porque quando nós lançamos as nossas necessidades ao cuidado de Deus, Deus, ele cuida de nós. Deus, ele cuida de você. Eu não sei qual é o seu problema hoje, eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua prova, mas eu sei que Deus, ele está contemplando você. Se você está agora aí nos ouvindo, pode ter certeza que Deus, ele vai agir em seu favor. Deus, ele vai manifestar em teu favor e vai te dar vitória.
Não é dessa maneira, pastor Orlando? Amém. Glória a Deus, é verdade. Quando nós acreditamos que Deus está conosco, todas as coisas começam a acontecer de uma maneira maravilhosa, né? Nós já passamos por grande experiência. Eu, juntamente com o pastor Augusto, quando nós pregávamos em desafios jovens, eu também pregava em presídios, e nós via Deus fazendo as maravilhas dele, às vezes suprindo a nossa necessidade, porque ele estava às vezes desempregado, e Deus supria a nossa necessidade. Nós saíamos pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, e Deus supria tudo aquilo. Não dava de bastante, mas supria aquilo, a nossa necessidade que nós precisávamos. Era aquilo que nós precisávamos, Deus sustentava nós. Então, isso que eu quero dizer para você nessa noite. O que você está precisando? O que você está precisando agora, nesse exato momento? Seja financeiro, seja um milagre de Deus por uma cura. O que você está precisando? Você crê no que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, do Criador dos céus, da terra e do mar, e que tudo nele há. É um Deus que opera maravilha. Ele faz algo tremendo e glorioso. Ele fala com o homem até nos dias de hoje. Se você crê do que nós estamos falando aqui, Deus vai fazer este milagre na tua vida hoje, para a glória dele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir daqui a pouco a palavra de Deus sobre Davi. Quem era Davi perante Deus? Como ele foi chamado para ser rei? Como que ele foi chamado para estar junto com Saul? Nós sabemos, igreja, que Deus é tremendo. Ele escolhe o homem do pó, levanta o homem do pó e do monturo para sentar com os príncipes do seu povo. Então vamos deixar uma palavra gloriosa para o teu coração nessa noite. Fique atento que Deus tem algo para você. Não mude não. Deus tem algo glorioso para a sua vida hoje. Amém? Louvado seja Glória Deus. a Deus. Sabe o que tem acontecido, irmãos? As pessoas não têm vivido milagres de Deus. O pastor Orlando falando agora e dizendo que nós pregávamos em desafios jovens. Nós fazíamos a obra de Deus realmente, irmãos. Não que não façamos hoje, mas na nossa juventude nós nos dedicávamos à obra de Deus. Tem hora que eu digo, algumas pessoas talvez nem acreditem, mas nós íamos orar no monte todo dia. A gente subia no monte, irmão, com chuva, com sol, de dia, de noite, qualquer horário nós íamos no monte, sabe? E Deus realmente manifestava e cuidava. Eu me lembrei agora de Gideão. A Bíblia diz para nós, no capítulo de número 6 de Juízes, que Gideão estava no lagar malhando trigo, malhando trigo mesmo, né? Que eu me confundi, o lagar é o lugar de malhar uvas, ou prensar uvas, e o Gideão estava malhando trigo. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, que quando eu não tenho o que eu preciso, eu uso o que eu tenho. O Gideão talvez não tinha um terreiro para malhar o trigo, mas ele tinha o lagar. Muitas pessoas não estão vivendo poder, a manifestação da glória de Deus, porque eles estão pensando assim: o dia que Deus me fazer isso, ou o dia que eu tiver isso, o dia que eu tiver a condição para isso, eu inicio. Não, meu irmão, você tem que fazer o quê? Começar com o que você tem na mão, sabe? Por exemplo, eu vou iniciar uma padaria. Eu precisava de pelo menos 500 quilos de farinha. Não, irmãos, eu preciso de farinha que eu consiga fazer 10 pães. É o que eu preciso. Depois de 10 pães, a multiplicação vai acontecer. Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai levantar os clientes. É assim que vai acontecer, Vitor. Não é verdade? É assim que Deus faz, irmãos. E é assim que você tem que pensar: mas eu não tenho o que preciso. Então use o que você tem. Use. Lembra que Deus falou para Moisés? O que você tem na mão, Moisés? É uma vara. Para atravessar o mar, irmãos, a melhor coisa é um barco. Mas quando você só tem uma vara, então creia no sobrenatural. Creia que o mar vai se abrir. Creia que Deus vai manifestar com a glória dele. Acredite nisso. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu venho hoje aqui como um profeta dizer para você que a sua melhor fase está para chegar no nome de Jesus Cristo. Deus vai se revelar e Deus vai manifestar com poder sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Tenha certeza disso, que a sua melhor fase ainda está por vir. Pastor, mas eu não estou vendo saída. Então olhe para o céu, meu irmão. Olhe para o céu, minha irmã, e acredite. Sabe, dia 8 de fevereiro,
a pastora Cristiane foi pregar na nossa congregação, e ela pregou aquele texto, eu não me lembro onde está, mas você lembra da história, quando os 4 amigos ergueram o paralítico e desceram ele sobre o telhado. Irmãos, não tinha porta aberta para eles passarem, mas eles olharam para o alto. Quando todas as portas fecham na terra, Deus abre uma janela do céu para você, pode ter certeza. E foram isso que fizeram, olharam para o alto e viram que eles podiam tirar o telhado e baixar o paralítico. Está tudo fechado para você, olhe para o alto esta noite, olhe para o céu esta noite. É de lá que vem a sua vitória, é de lá que vem o seu milagre, é de lá que vem a sua bênção, é de lá que vai vir a providência para você, pode ter certeza disso. Creia nisso. Não é assim que acontece, pastor? É sim, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava aqui quando o pastor Augusto falou, estava falando da presença de Deus. E nós dois, para vocês ficarem sabendo, nós somos irmãos em Cristo e somos irmãos em carne também. E eu lembro que nós levantávamos, às vezes eu estava dormindo já, acordava de madrugada, 3 horas da madrugada, para mim fazer uma oração. Aí ele ainda estava lendo a Bíblia ainda. Aí eu falava para ele: você vai ficar lendo a Bíblia? Vamos lá para o monte orar. Nós saímos de madrugada, só nós dois. E nós ia para o monte, 3 horas da manhã, e nós orávamos ali, só eu e ele. Por quê? Nós estávamos desempregados e nós precisávamos que Deus abrisse uma porta para nós. E nós tínhamos um propósito de casar e sair para fazer a obra de Deus. E aí nós tínhamos esse propósito e nós ficávamos orando a Deus para Deus fazer esse milagre na nossa vida. Mas olhando aqui para a palavra de Deus também, eu lembro que na passagem de Josué, do capítulo 5, do versículo 13, que Josué estava ao pé de Jericó olhando, porque ele tinha que invadir a cidade de Jericó, porque Deus tinha prometido para ele. E ele preocupado com aquela cidade, como entraria naquela cidade. Os muros eram fortificados, os espiões já tinham olhado a cidade, viu que era fortificada a cidade. E ele olhou para Jericó, aí de repente apareceu um varão de branco. E ele disse: você é um dos nossos ou é um dos nossos adversários? Eu fico perguntando para vocês, por que ele não conheceu o varão de branco? Porque ele estava de olho na muralha, ele não estava de olho no céu, na glória de Deus que estava se manifestando. Às vezes nós estamos focando nas nossas lutas, às vezes nós estamos focados na nossa dificuldade, nos nossos problemas. Às vezes nós colocamos de joelho para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Não, Senhor, eu estou com esse problema. E já vem os problemas, sabe? Nós não conseguimos enxergar que Deus está nesse controle. Aí Josué olhou o varão de branco e perguntou: você é um dos nossos ou é um dos nossos adversários? Ele disse: não, eu não sou nenhum e não sou nem outro, mas eu virei como capitão desse exército. Aí Josué prostrou diante dele e disse: fala, Senhor, com o teu servo. E aí ele já prostrou e Deus já deu a vitória para este homem. Então eu digo para você nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, confia. Olha para você, prestar bem atenção no que nós estamos falando aqui, igreja. Nós estamos falando para você, confia, porque eu estou sabendo que Deus está operando maravilha na sua vida hoje. Deus está fazendo milagre na tua vida, e você vai ter testemunho que Deus está operando hoje, para a glória dele, pastor Augusto. Maravilha. Aleluia. É dessa maneira, irmãos, que Deus faz, é dessa maneira que Deus age. Talvez você esteja vivendo aí uma fase difícil, mas pode ter certeza que Deus vai tirar você desta fase difícil e vai te dar vitória. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 50. 1 Samuel 17, 50, diz assim: assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, ou uma funda e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. É assim que Deus faz, é assim que Deus age, é assim que Deus opera. Algumas vezes nós não entendemos como Deus vai fazer. Sabe, nós não temos que entender nada, irmãos. Nós temos que crer que Deus vai fazer. Nós temos que confiar que Deus vai fazer. Tem um grande pregador do século 17, século 18, não me lembro exatamente, Hudson Taylor, dizia assim:
sou um servo muito pequeno, que sirvo a um Senhor muito grande. Eu sou um servo muito pequeno, que sirvo um Senhor muito grande. Essa era a fé do Davi. Ele era um servo muito pequeno, mas que servia um Senhor muito grande, que servia um Senhor poderoso, o grande Deus, o Deus de Israel, que deu vitória, que trouxe o milagre, que trouxe a bênção. Mas o Davi, irmãos, estudando esse capítulo 17, eu li alguns versículos. O Davi tinha algumas coisas na vida dele que nós temos que ter na nossa. E a primeira coisa que o Davi tinha um ideal. O Davi sabia o que ele queria, porque no versículo 32 do capítulo 17 diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. O Davi sabia o que ele ia fazer. Ele olha para o Saul e diz: ninguém precisa ficar com medo, eu vou lá, eu vou lutar com ele. Muitas pessoas, na verdade, não sabem o que querem fazer, porque ele disse: o teu servo lutará com ele. Davi dizia: eu vou lutar por Israel. Não é assim, pastor Orlando? É isso. Nós temos que ter o ideal de lutar pela nossa família, o ideal de lutar pelas nossas finanças, o ideal de lutar pela nossa saúde, de lutar por um filho, de lutar por um emprego melhor. O problema é que as pessoas olham as dificuldades e dizem assim: eu não vou conseguir, olha a minha estatura, olha os meus status, eu não tenho dinheiro, a minha família não é rica, eu não tive oportunidade de estudo, eu não tenho uma profissão. Meu irmão, minha irmã, o que você precisa agora é de ter um ideal, de saber aonde você quer chegar, de saber o que você precisa conquistar. E o Davi sabia disso. Ele olha para o Saul no versículo 32: ninguém deve ficar com o coração abatido. Ou seja, eu não estou com o coração abatido, eu não estou com medo, eu vou lutar com ele, pode ficar tranquilo, eu vou lá. Olha que coisa maravilhosa. Não precisa ficar preocupado, pastor Orlando, eu vou lutar por você em oração, eu vou lutar por você, meu irmão, em oração, eu vou buscar a Deus. Então o Davi tinha o ideal de dizer para o povo: ninguém fique preocupado, eu vou lá, o teu servo lutará. Davi dizia: eu vou lutar por Israel, eu sei pelo que eu estou lutando, eu sei pelo que eu estou batalhando, eu sei pelo que eu estou ali naquela batalha. É que tem muita gente, pastor Orlando, lutando, e chega no fim do dia, não sabe por que está lutando. Não é exatamente isso que acontece? As pessoas lutam e não sabem o porquê. Mas sabe o que acontece? Muita gente confunde agitação com produtividade, porque ele se agita muito, ele acha que ele produz muito. E muitas vezes a agitação não é assim. Estou muito agitado, e eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá. Chega no fim do dia, eu estou cansado e não produzi nada. Olha uma empresa, tem gente que só anda dentro da empresa e vai para lá e vai para cá e anda rápido ainda, porque ele quer mostrar que está trabalhando. Mas ele só é agitado, mas não é produtivo. Às vezes o outro parado produz muito mais. Então tem o ideal de lutar. Uma segunda coisa que o Davi tinha e que nós temos que ter: as experiências da vida deu ousadia para Davi lutar contra o gigante. No versículo 34 do capítulo 17 diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. As experiências
de luta não são para destruir você, não são para acabar com você, mas é para preparar você, para levar você para um patamar mais alto, para levar você para um lugar onde Deus quer te colocar. Mas são nas experiências pequenas que Deus te dará experiências grandes. A Bíblia diz para nós: não despreze os dias das pequenas coisas. Quantas pessoas desprezam? Esse problema eu não quero resolver, este outro problema eu não resolvo o que vier na sua mão para fazer. Faça conforme as suas forças, porque Deus vai te colocar em grandes lugares, meu irmão. Deus vai te colocar em grandes lugares, minha irmã. Mas tenha crido que são as pequenas experiências. A tribulação produz perseverança. Você só vai ser um crente perseverante o dia que você passa por tribulação, o dia que você passa por luta, sabe? E tudo isso vai trazendo no nosso coração amor pelas pessoas. Eu me lembro, nós fazemos algumas visitas em hospitais, em pessoas enfermas. Algumas vezes nós íamos visitar alguém que estava passando pela luta e tribulação, sofrendo com câncer. Aí nós íamos lá e orávamos, víamos a tristeza das pessoas, e algumas vezes até dizíamos assim: nós sabemos como é. E na verdade não sabíamos, irmãos, porque até aquele momento não tínhamos experimentado isso na família. Mas um dia nós recebemos a notícia que o nosso pai estava com câncer. E aí, realmente, depois disso, quando eu digo para alguém eu sei como é, eu sei de verdade como é, porque eu passei na minha família. As experiências da vida te preparam para enfrentar as lutas e para vencê-las, para conquistá-la. O Davi, irmãos, tinha confiança em Deus, porque no versículo 37 ele diz: o Senhor me livrou da garra do leão e da garra do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor seja com você. Então o Davi tinha confiança em Deus. O Davi dizia: da mesma maneira que Deus me livrou do leão e do urso, Deus me livrará. Da mesma forma, Deus agirá através de mim. Então o que precisamos? De confiar em Deus, de crer na bondade de Deus, crer que o Senhor está manifestando. O que nós não podemos cair no erro, irmãos, é de nos prepararmos com as armas dos outros. Porque 1 Samuel 17:38 diz assim: então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou uma armadura, um capacete de bronze na cabeça de Davi. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Algumas vezes o nosso problema, e nós não recebemos a bênção, não temos vitória, porque eu quero lutar com as armas do outro, com as experiências do outro. O outro teve essa experiência, então eu também vou agir do mesmo jeito. Da mesma maneira que o pastor Orlando faz, eu vou fazer. Não, as estratégias deu Deus para ele, Deus colocou na vida dele, então Deus vai agir na vida dele dessa forma. Na minha vida Deus vai agir de maneira diferente. O Davi até usou as armas do Saul, mas ele tentou andar, não conseguiu, porque eu não consigo andar com as armas que Deus deu para o outro. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. As armas que eu uso, as armas que os irmãos que estão aqui usam, não são armas humanas. E o Davi não precisava das armas de Saul, ele precisava das armas que Deus já tinha dado a ele. O Davi era perito, irmãos, na funda e na pedra. Ele sabia como usar aquilo.
Era o que ele andava, um alforje e uma funda e uma pedra. Ele já tinha aquilo. Ele foi lá na beira do ribeiro, pegou 5 pedrinhas e disse: agora eu vou para a batalha. E ele foi. O Davi, ele não fugia da batalha. Se você ler o versículo 48, diz assim: quando o filisteu começou a vir na direção do Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. O que as pessoas geralmente fazem? Quando os problemas vêm, elas escondem, elas querem fugir. Tem um texto aqui, se você quiser ler comigo, abra a Bíblia, Juízes capítulo de número 6. O versículo de número 1 diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Os israelitas fizeram esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Eles encontraram cavernas. Quantas pessoas estão com problema hoje? De vez de fazer feito Davi, correr na direção do problema, ele quer encontrar uma caverna para se esconder. Ele não quer enfrentar o problema de frente. Ele quer sempre estar escondido. Ele quer sempre estar longe. Ele tem medo do confronto, irmãos. Mas você só vai vencer se você confrontar os seus problemas. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, o Davi não correu de medo dele, o Davi correu em direção a ele. Se você recuar, o inimigo vai avançar. Se você avança, o inimigo recua. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Você precisa avançar. Até quando você vai ficar fugindo? Se te mostra fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Mas eu tenho medo, pastor. Então finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Não tenha medo, porque Deus está com você. A Bíblia diz para nós em Marcos capítulo 5, versículo 36, Jesus falou para o Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Não tenha medo, por mais difícil que a sua vida esteja. Não tenha medo de enfrentar uma entrevista de emprego. Não tenha medo de viver o novo. Não tenha medo de viver mudanças. Mudanças dá medo, irmãos. Mas não tenha medo. Sabe quando você muda de um bairro para o outro? Você não conhece a vizinhança. Aí todos têm que sair de casa para ir trabalhar de manhã. Você diz: puxa, eu vou deixar minha casa agora aqui. Como é que será que é? Será que tem segurança? Não tenha medo. Porque mudança geralmente dá medo. Porque a gente não sabe como vai ser. Então não tenha medo, porque todo mundo tem medo do desconhecido. Mas Deus conhece o teu futuro. Deus já sabe o teu futuro. É por isso que o Davi não ficou com medo. É por isso que o Davi correu em direção ao gigante. No versículo 49, retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Ele venceu com confiança em Deus. Ele olha para o filisteu, quase 3 metros de altura, e ele não tem medo, ele enfrenta. Qual é o teu gigante hoje? Qual é a sua luta hoje? A vitória
ela vem do Senhor, meu irmão. Lembra do rei Josafá, capítulo 20, nesta peleja não tereis que pelejar, está em pé e veja o livramento do Senhor, veja o livramento que Deus dará, veja. Talvez você não está conseguindo ver, como o pastor Orlando falou a respeito de Josué, capítulo 5, diz que o Josué estava ao pé de Jericó, e quando Deus se apresenta a ele como príncipe do exército do Senhor, ele não reconhece, porque ele está observando o muro. E toda vez que você observar o problema, você não vê a solução, porque você está observando o problema. Como que você vai ver a solução se você só observa o problema? Tira os olhos do problema e comece a ver a solução. Comece a contemplar a solução. A pessoa está endividada, dívida de cartão de crédito. A solução é você quebrar o seu cartão. Já resolveu quase 50% do problema. Sem cartão você não vai fazer mais conta. Eu estava dizendo isso para o Vitor. Ele disse: pai, eu preciso muito de um notebook para eu começar a fazer meu curso. E eu disse para ele: então nós vamos vender pães. Se você comprar fazer uma parcela de R$500 e você vender 50 pães a R$10, você já resolveu o seu problema. Viu? Não é difícil. Para vender 50 pães, irmãos, durante 30 dias, ele precisa vender na média de 3 pães por dia. Dá 90 pães. 3. Será que se eu sair 7 da manhã até as 5 da tarde, eu não vendo 3 pães? Ah, mas falando assim é tão fácil. Falando que o Davi tacou uma pedra na cabeça do gigante muito bem, não é fácil? Você só tem que enfrentar. Ou você vai ficar sentado, como o Salmo 138. Lembra do Salmo 138? Está escrito assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, nos lembrando de Sião. Eu acho muito bonito. Junto aos rios. O que o rio faz? O rio corre. Nos assentamos e choramos. Sabe o que eu fico pensando? Uma pessoa que senta, pastor Orlando, e fica vendo a vida passar, aí ela fica chorando, porque ela fica lembrando que tem gente que está vencendo, tem gente que está conquistando, e tem gente que está produzindo, sabe? Você já parou para pensar que quando você dorme até as 10 da manhã, já teve gente que já levantou às 6, já teve gente que já levantou às 7, os seus concorrentes já estão tudo trabalhando, e você está dormindo? Não, é hora de se levantar. Não é assim que acontece, pastor Orlando? É dessa maneira, irmãos. Sabe, as pessoas têm uma preocupação muito grande com o diabo. O diabo que é minha derrota. Não, irmãos. Sabe qual o primeiro adversário que você tem que vencer? É aquele que você enfrenta todo dia no espelho. É ele. Eu vou falar uma palavra aqui difícil. É ele que te faz procrastinar, ficar adiando. Amanhã eu faço, amanhã eu limpo, amanhã eu corto a grama, amanhã eu subo e tiro aquele vazamento do telhado, amanhã, e além do mais, vazamento do telhado só vaza dia que chove, dia que não chove não vaza. Então quando a chuva para, eu deixo lá. Não, meu irmão, pare com isso. O maior responsável de vitória e de bênção para você é você, porque Jesus já fez tudo o que tinha que ter feito. Ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou, ele já enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo já está sobre a sua vida, mas você está aí sentado na beira do rio, chorando, lembrando de Sião. Ah, como era bom. Ah, não, meu irmão, é hora de se levantar.
É hora de se levantar. Lembra daquela canção? Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e buscarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Tudo certo. Eu me lembro daquela historinha daquele senhor sentado no sítio e um rapaz falou assim para ele: ô moço, esse sítio aí não dá milho não? Ele falou: não dá, moço. Ô moço, esse sítio não dá feijão? Não dá, moço. Ô senhor, esse sítio aí não dá abóbora? Não dá. Aí o rapaz falou: mas se plantar? Eu falei: não, se plantar dá. O problema é que você não está plantando. Tudo começa com uma semente, irmãos. Tudo começa com uma semente. A vitória do Davi começou lá, quando ele enfrentava leões e ursos. Quem viu? Ninguém viu. Não tinha espectador. As experiências que você enfrenta é só você, pastor Orlando. Não tem espectador. Mas quando... Olha só que bonito isso, irmãos. Entra no quarto, fecha a porta, porque o Deus que vem em secreto, Ele te recompensa em público. Só que as pessoas vão olhar e vão dizer: você tem muita sorte aí, você é um homem sortudo, as coisas dão certo para você. Mas eles não vê a semeadura, irmãos. Quem vê a semente no fundo da terra? Ninguém vê, Vitor, a semente no fundo da terra. Eles começam a olhar a flor bonita. Oh, que flor bonita! Olha que plantação bonita! Mas ninguém viu os dias da plantação, ninguém viu você arando a terra, ninguém viu você colocando a semente, ninguém viu você fazendo a oração da fé para aquela semente brotar. Mas quando ela brota, as pessoas contemplam e vê. É isso que Deus faz na sua vida. O Deus que vê em secreto, o Deus que viu as lutas do Davi com o leão e com o urso, deixou as pessoas verem a vitória dele derrubando o gigante. E todos conhecem a história, onde o Davi chegou, irmãos, onde Deus colocou o Davi. Quando você lê o capítulo 16, o último versículo do capítulo 16 diz: e o Espírito de Deus se apossou de Davi. Se você for um homem possuído pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo possuir a sua vida, você ser dele, pode ter certeza, sinais e prodígios vão acontecer, a glória de Deus vai se revelar e o milagre vai acontecer. Não é dessa maneira, pastor Orlando? Me ajuda aí. Louvado seja Deus. A hora que o pastor Augusto estava falando sobre Davi, quando ele foi para o campo de batalha. Aonde está sendo o seu campo de batalha agora? Aonde você está lutando agora, nesse exato momento? E se você tiver uma opção, uma só opção de lutar, você só tem que lutar, o que você vai fazer? Você, às vezes, muitas pessoas estão ouvindo um agnóstico dizendo assim: olha, você não tem mais cura. Qual que vai ser a sua opção? É lutar. É lutar, porque Deus tem o poder de mudar essa situação. Se você tem uma crise financeira na sua vida agora, nesse exato momento, você não sabe como solucionar ela. Qual está sendo o seu campo de batalha? Como que você vai solucionar esse problema? Você crê em Deus? Jesus Cristo uma vez falou para Pedro: ó, vai lá e pesca um peixe, tira 2 moedas da boca do peixe. Ah, pastor, mas isso é impossível acontecer na minha vida, isso. Mas eu digo para você que Deus, Ele faz o impossível mesmo. Glória a Deus. Uma vez numa batalha também, Deus enviou vespa para destruir um exército. O exército foi embora por um vespa. Maravilha. Então você vê como Deus, Ele faz as maravilhas dele. Nós não sabemos, igreja, como Deus faz, mas eu sei que Ele faz. Às vezes nós ficamos questionando Deus: Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que, Senhor, que isso acontece comigo? Às vezes nós ficamos murmurando lá no rio, lá: oh Deus, por que está acontecendo comigo? Chorando, derramando lágrimas. Mas eu digo para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, essa situação vai mudar na tua vida hoje, para a glória de Deus. Glória. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio na palavra de Deus. Deus já fez muitas maravilhas na minha vida, na vida do pastor Augusto. Amém. Na igreja que nós pregamos, Deus faz maravilha.
Glória a Deus. Nós podemos contemplar a glória de Deus em 94, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo. Nós podemos ver uma mulher sendo curada uma vez de uma doença, que levamos o pastor, nós era novo ainda na igreja, além de tudo, nós era menino ainda, de idade, e nós chegamos a orar para uma mulher, o pastor foi junto conosco, e ele falou assim: vamos orar para essa mulher. Nós não conseguimos levar ela para a igreja, mas então nós levamos o pastor até na casa dela. Chegamos lá, o irmão dela já falou assim: ela vai morrer essa noite, porque não tem mais jeito não. Mas o pastor falou: nós podemos orar por ela? E nós oramos, igreja, e oramos por ela. No outro dia essa mulher estava andando já. Glória a Deus. Ela já estava desenganada pelo médico. Chegamos lá, o terço já estava enrolado na mão dela, para ela partir dessa terra. Mas nós chegamos lá com a vida sobre ela. E é disso que eu quero falar para você nessa noite. Deus quer te dar vida nova hoje. Glória a Jesus. Deus quer te dar uma nova vida. Acredito no nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Assim como Davi foi para o campo de batalha com 5 pedras e uma funda e derrubou um gigante, assim eu falo para você em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te dar uma vida nova hoje para a glória de Deus. Louvado seja Deus, pastor. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Nós vamos orar, irmãos. Tem algumas pessoas aqui pedindo oração. Tem o nosso irmão Alex Soares, lá do Maranhão. Deus abençoe a vida do nosso irmão. A pastora Rosa Guedes, a pastora Cristiane também está aqui. A nossa irmã Rosária Orlando. Glória a Deus. Você conhece também? Conheço, minha esposa. Glória a Deus. Glória a Jesus. A nossa irmã Solange também está conosco aqui. Deus abençoe. Elias Camargo também pedindo oração pela família. O nosso irmão Alex pedindo oração pela saúde. Nós vamos pedir a Deus pela vida deste povo, né? Nós estamos partindo para o fim, já é 5, faltam 5 minutos para 21 horas. E foi uma alegria estar aqui, né, pastor Orlando? Graças a Deus, eu louvo a Deus. Quero mandar um abraço e um beijão para minha querida, digníssima esposa, Rosária, que acabou lembrando nós aqui. Louvado seja Deus. E eu quero dizer, pastor Augusto, que foi um prazer estar aqui, abençoar o casal de pastor que faz esse programa. Que Deus abençoe poderosamente eles. Pastor Cristiane e pastor Patrick, que Deus abençoe poderosamente. Amém. Fala uma coisa, Victor. Glória a Jesus. Quero agradecer também a pastora Cristiane, pastor Patrick, e deixar aqui também, um abraço para minha esposa, a pastora Luzia. Hoje ela não veio, ela deu início hoje lá com o grupo das mulheres, o grupo Fogo e Glória. Alguma irmã que estiver assistindo depois, um abração para o grupo Fogo e Glória. Mas dia 4 de março nós estaremos aqui novamente, dia 4 de março, e vai ser uma bênção. E realmente, irmãos, quando nós nos aproximamos de Jesus, os milagres acontecem, as bênçãos de Deus acontecem. Minha mãe, provavelmente eu contarei o testemunho dela aqui, dia 4 de março. Gostaria de trazê-la, até convidei para vir hoje, mas ela não quis. Minha mãe é um milagre de Deus, 2 anos de cama, e Deus colocou de pé novamente, para a glória de Deus. Então vamos orar pela vida do Alex, pela vida do Elias, e já vamos estar encerrando também. E novamente agradecendo a pastora Cristiane, pastor Patrick, ao programa Vidas para Cristo. E é sempre uma alegria poder servir, poder estar aqui para louvar a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço pela palavra que o Senhor liberou para nossas vidas, que possamos colocar em prática, meu Deus, a tua palavra. Oramos, ó Pai, pela vida do pastor Patrick, pela vida da pastora Cristiane, pela vida do nosso irmão Herbert também. Que o Senhor abençoe, Deus, a TV Shalom cada dia, prosperando, multiplicando, abençoando, em nome do Senhor Jesus. Oramos por cada vida, Deus, que esteve conosco aqui ao vivo, aqueles que estarão assistindo depois, que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida. Oramos pela vida e saúde, meu Deus, do nosso irmão Alex, ali do Maranhão. Oramos também, meu Deus, pela vida do nosso irmão Elias. Pedimos ao Senhor a bênção sobre a família dele e todos aqueles que compartilharam conosco, Pai. Que o Senhor assim derrame da tua bênção, derrame da tua bondade, trazendo cura, libertação, salvação e abençoando a TV Shalom poderosamente. É a oração que eu faço, assim te agradeço e louvo. Muito obrigado, Jesus, pela sua bênção. Amém e amém. Quero deixar aqui o convite mais uma vez. Igreja Unção Contínua,
Rua João de Brito, altura do número 420, no Jardim Paraíso, cidade Jacareí. Você me encontra nas redes sociais, irmãos, no Facebook Augusto Serra, Pastor Augusto Serra, Igreja Unção Contínua, e no Instagram Augusto Serra Oficial. Amém? Você pode ali nos seguir também, porque nós sabemos para onde estamos indo, né? Eu costumo brincar com o Vitor, eu não vou seguir não, porque eu não sei para onde está indo, mas pode nos seguir, porque sabemos para onde estamos indo, tá bom? Nos siga ali, deixar o seu Instagram também aí, pastor Orlando. Seu Vitor? Não? Então Augusto Serra Oficial, nos siga ali, e Facebook Augusto Serra, Pastor Augusto Serra e Igreja Unção Contínua. Deus te abençoe, fique todos na paz do Senhor, até a próxima, querendo Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.